Olá, internautas da S-News. Hoje nós vamos entrevistar o publicitário e pesquisador Felipe Parra. Ele integra o programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação e Artes, a ECA, da USP, em São Paulo, e também o projeto ECA USP contra as Fake News, coordenado pelo professor Luciano Victor Barros Maluli. Além também de integrar um outro projeto, Safety Matters, que ele vai estar nos explicando aqui o que é. O Felipe Parra nos procurou recentemente, depois do episódio do dia 1º de agosto, quando nós sofremos aquela agressão por usarmos um celular vermelho na cobertura jornalística do ato pelo voto impresso, realizado pelo Movimento Conservador e Direita Sorocaba. E, ao mesmo tempo, também, como pesquisador, ele vem desenvolvendo uma gama de coletânea de entrevistas e materiais para a sua pesquisa. É uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado por ter nos atendido, Felipe. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, como pesquisador da ciência da comunicação, a gente está vivendo um momento muito delicado, de risco de ruptura institucional. Nesta segunda-feira agora, o coronel do CPI-7, que coordenava aí 7 batalhões da Polícia Militar no interior do estado, incluindo Sorocaba, coronel Alexander Tualdo Lacerda, foi afastado do cargo pelo governador de São Paulo, João Dória, pela convocação do ato para PMs participarem no dia 7 de setembro na Paulista, em defesa do governo Bolsonaro. Enfim, como que você está analisando esse conflito de informação que a gente está vendo diante da necessidade do veículo divulgar o que é concreto, o que é fato, que a gente tem um presidente ameaçando um golpe, e, ao mesmo tempo, a própria imprensa sendo fortemente combatida, não só pelo governo, mas pelas próprias pessoas, né? Antes de mais nada, Reinaldo, muito obrigado. É um grande prazer estar participando aqui dessa entrevista com você. De suma importância a gente dar espaço justamente para a gente conversar essas questões contemporâneas da comunicação, principalmente no contexto brasileiro que a gente está vendo, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente vive hoje por essa questão do usuário interator, da pessoa que mexe com a internet, com o cyberespaço, ela consegue produzir também conteúdo. Ela não é só mais um receptor, ela é um produtor, né? Então, essas pessoas elas assumem um outro papel dentro da comunicação. E elas começam a reverberar suas ideias, né? Muitas vezes essas ideias elas não têm um respaldo de uma fonte ou um respaldo científico, né? Então fica propagando achismos, né? No linguajar bem popular, né? Então eu acho que essa ruptura, vamos dizer assim, tem muito a ver com isso, porque essa instabilidade dentro da comunicação ela traz uma descrença nas instituições. Veja que não é só uma questão dos meios de comunicação que estão sendo atacados, sabe? Tem também as instituições governamentais, né? Não só dentro do Brasil, como também fora, igrejas, né? Até mesmo questões humanitárias. A gente pode verificar essas rupturas, essas instabilidades, né? Justamente por causa disso, a gente vive hoje num mundo que circula muita informação. E as pessoas, elas acreditam no que elas querem, muitas vezes, não vão buscar alguma outra referência, né? Como o próprio Michel Foucault fala, né? A gente precisa ter coragem para ir atrás da informação, para dizer a verdade, e a outra pessoa, ela precisa ter coragem para ouvir uma verdade. Se ela não estiver disposta a ouvir aquela verdade, você não vai conseguir convencê-la, né? Pensando também por uma outra forma, de que nós somos sempre sujeitos emocionais, primeiramente, do que racionais, né? Então, se a gente for pensar dessa forma, a gente sempre está muito mais propício a acreditar e a levar para frente uma informação que esteja de acordo com os nossos valores, certo? Do que uma informação que realmente vá contra elas. Eu acho que é mais ou menos por aí. E agora você acredita que nesse momento de polarização política, isso desperta um potencial perigoso? Com certeza.
certeza, porque a questão do discurso, muitas vezes, ela é uma construção social do discurso. O discurso tem um poder muito grande. E principalmente, se a gente for verificar de onde esse discurso vem, né? O quanto hoje, se a gente for pensar nas questões do consumo, o quanto um influenciador digital, ele influencia, né? Ele tem esse poder de persuasão na questão de consumo, o quanto ele anuncia um produto, certo? E o quanto essas pessoas vão comprar por causa dessa influência. Então, ele está propagando um discurso ali de persuasão. E se a gente for pensar nessas questões ideológicas, essas questões institucionais, essas questões políticas, elas funcionam da mesma forma. Quando alguém do poder que esteja alinhado, ou então com um governo que tem uma certa ideologia, ele propagando aquilo, e dependendo de como ele propaga, ele instiga, com certeza, algumas ações de seus próprios seguidores. Né? Então, essa construção social, muitas vezes, é validada, validada mesmo pelo poder, por um poder, né, independente de qual seja, se seja a religião, se seja a política, dá credibilidade para essas pessoas tomarem certas atitudes que não são certas algumas vezes. A gente pode verificar isso muito na religião. Meu Deus está certo. Então, o quanto eu posso atacar outras religiões, principalmente, Reinaldo, se a gente for pensar em religiões de matrizes africanas, o quanto essas religiões elas sofrem represálias por várias outras igrejas cristãs, né? Porque justamente é um discurso que está sendo propagado por essas instituições e ao mesmo tempo validado pelo poder, né? Isso acontece também na política, né? Aliás, a gente tem agora o presidente Bolsonaro que tem um mote de Deus na campanha e ele, em todo o discurso que ele vem agora nos últimos meses, conclamando o brasileiro ir às ruas, né, tudo, ele reafirma a palavra Deus no governo dele. Isso também parece que cria uma demonização contra tudo o que é contra o governo dele. O que também explica cada vez mais esse sintoma virtual que a gente está vendo de ataques nas redes sociais. Professor. Com certeza, Reinaldo. Eu acredito muito nessa questão de você pegar esse apelo religioso, né? Porque existe uma dicotomia, existe uma polaridade muito forte se a gente for pensar nessas questões religiosas, né? Um embate entre o bem e entre o mal, entre eu e entre eles. Isso causa muita polarização, com certeza, né? Hoje em dia, a gente não vive num contexto, certo, de fronteiras bem delimitadas, se a gente for pensar, né? Em tudo. Como o Zygmunt Bauman fala, a gente vive numa modernidade líquida, né? Porque tanto a política, quanto a religião, quanto a comunicação, quanto qualquer outra área da nossa sociedade, ela vai se mesclando uma com a outra, né? E as ideias também se mesclam. E se a gente for pensar nessa dança das cadeiras que ocorrem também na política, o quanto as aproximações com o centrão, aproximações fazendo alianças com outras pessoas, também não demonstram essa liquidez dentro da política, se a gente está pensando aqui politicamente, correto? Mas existe um esforço, com certeza, e digo, não é só na política, não é só do governo, de ter essa questão de uma polarização, né, de nós contra eles, né, porque isso aí delimita de que você está de um lado, e do lado certo ainda, né, e outra, é muito mais fácil para a sociedade assimilar um discurso desse, que orienta você a falar o que é bom e o que é mal, e você tem que ser contra o mal, né? Então, assim, muitas vezes pessoas que não têm uma informação, que nem, e se a gente for pensar uma formação educacional mesmo, Reinaldo, a gente tem um déficit muito grande nessa questão educacional no Brasil.
A gente pode sair daqui agora dessa entrevista e se deparar com pessoas que têm um certo grau econômico estável, mas as pessoas não sabem ler algarismos romanos, por exemplo, uma coisa básica. Né? E isso, assim, não é um problema da pessoa, é um problema social que a gente vive na nossa educação. Correto? Então, assimilar esses discursos mais simplistas é muito mais fácil do que você sentar e pensar, porque o pensar, você ter esse pensamento crítico, demanda esforço, demanda leitura, né, demanda toda uma cadeia mesmo de atividades para você criar um pensamento crítico que esteja de acordo com você e não com o que falam de você. Falam para você, desculpe. E nesse caso, professor, a imprensa agora ela passou a ser esse agente do mal, ela está sendo vista por uma parte da parcela da sociedade como um agente do mal contra o governo? Eu acho que a partir do momento que existe essa descrença, como eu disse, nas instituições, e os meios de comunicação, eles são uma instituição, né, os meios de comunicação de massa, eu digo, e aí o que acontece também, que é muito interessante, os meios de comunicação de massa, eles começam a despertar, né, essa descrença, e aí todos os meios se tornam descrentes, até mesmo o jornalismo independente e regional, que seja, né? Com certeza, esses discursos eles começam a minar tanto a credibilidade quanto essas questões mesmo de demonização até da mídia, que a gente pode até verificar, né? Uhum. Agora, qual a sua preocupação, se olhar acadêmico, em relação à sua pesquisa contra as fake news, a desinformação, que também está provocando um tumulto tão grande, atrapalhou a campanha de vacinação contra a Covid, atrapalha também um olhar mais concreto das pessoas sobre o que realmente elas devem interpretar como verdade, que não estão conseguindo? Então, Reinaldo, esse projeto, o ECA-USP contra as fake news, ele foi justamente uma ideia que eu e meu orientador, né, meu querido professor Luciano Maluli, tivemos para tentar, de alguma forma, trazer um pouco de educação, educação no cyberespaço para as pessoas, sabe? Para as pessoas não acreditarem em tudo que elas veem, sabe, na internet e checar essas informações. Então, assim, essa ideia, ela partiu justamente do professor Luciano um pouquinho antes, acho que uns 3 meses antes das eleições de 2020 que nós tivemos, né? Então, ali, nós já tínhamos passado por várias questões de fake news até aquele momento, e a gente pensou assim, acho que a gente precisa montar um canal, fazer um projeto para orientar, para tentar trazer outras perspectivas para as pessoas, certo? De como funciona essa comunicação contemporânea no cyberespaço e como se dá as fake news, como você reconhecer essas fake news. Então, a nossa ideia foi pegar os profissionais de comunicação, tanto pesquisadores quanto jornalistas, enfim, trazer o conhecimento que essas pessoas têm para esse projeto. Né? Que era um projeto que a gente sempre pensou de ser uma forma mais acessível, por isso em áudio, né? E ele está disponível lá no site do programa Universidade 93,7 da Rádio USP FM, né? E justamente trazer todas essas discussões, né, que são, vamos dizer assim, são áudios pequenos, que vão no máximo de 5 a 10 minutos, sabe? E ali é muito interessante porque a gente fez questão de pegar pelo menos 100 depoimentos de pessoas, de profissionais da comunicação, de diferentes lugares do Brasil, para exatamente tentar trazer um pouco de informação para a sociedade em todos os seus níveis. Então, ali, você tem falas muito específicas que trazem muito embasamento e referências teóricas e contextos muito mais complexos, até mesmo pessoas que vieram com uma linguagem muito mais informal para atingir certas pessoas que não têm domínio dessas referências e dessas complexidades, né, dentro do meio acadêmico, né? Então, um linguajar muito mais informal,
muitas vezes, né? Então foi com esse intuito que a gente trouxe esse projeto, porque uma coisa que eu e meu orientador, a gente pensa muito, é a questão da educação e da cultura é que transforma um país. Então a gente luta por isso, por trazer um pouco de educação, um pouco de cultura para a sociedade brasileira, né? É uma coisa que eu sempre me pergunto, sabe, Reinaldo? Eu falo assim, a minha pesquisa, ela merece ficar confinada numa biblioteca somente para apresentação de acadêmicos, ou ela precisa adquirir mais pluralidade, reverberar, ser compartilhada com outras pessoas? Correto? Então, eu acho que é esse o esforço que a gente está tendo agora, compartilhar o conhecimento que a gente tem de uma forma acessível para as pessoas. A gente não pode ficar com esse linguajar, certo, acadêmico, tentando atingir certas pessoas. A gente precisa ter uma linguagem justamente informal, acessível a essas pessoas. A gente precisa sempre lembrar que nós somos profissionais da comunicação, seja pesquisadores, seja comunicadores, jornalistas, publicitários. E a gente precisa traduzir esses conhecimentos que vêm com esse linguajar mais rebuscado, certo? E traduzir isso de uma forma mais ampla, que todas as pessoas, todas não, pelo menos uma grande parte dessas pessoas consigam entender o que a gente está falando, né? Esse é um trabalho de divulgação científica também. Pegar os conceitos que são discutidos na academia e não deixar lá só na academia. É trazer para a nossa sociedade em forma de conhecimento. Eu acho que eu, como dentro de uma universidade pública, fazendo um doutorado, eu tenho uma questão moral e cívica para fazer isso. Porque é uma forma de retribuição, certo? Para a sociedade. Eu acho que é isso. Aliás, vamos ver na prática como que é esse reverberar desse projeto de pesquisa do professor Felipe Parra na prática. Olá, meu nome é Felipe Parra, sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sou publicitário e também professor de comunicação e tecnologia. A estratégia que eu uso para lidar com as fake news é o debate. Entrar em contato com teorias, ideias e pensamentos sobre notícias falsas me auxiliam a conhecer melhor esse fenômeno e se prevenir. Meu nome é Luciano Maluli e eu sou professor de jornalismo na Universidade de São Paulo, a USP. Eu lido com as fake news de uma forma muito simples. Primeiro, toda informação ou toda notícia eu desconfio. Segundo, como todos e muitos colegas já falaram, eu vou pesquisar sobre aquilo em vários locais. E terceiro, eu começo a proporcionar o debate, ou a criar o debate. Você também é professor. Eu queria que você explicasse para os internautas, Felipe, qual é a sua preocupação como docente na hora que você tem uma classe sob sua responsabilidade e transmitir todos esses conceitos. Se a gente for pensar o quanto uma cena ela transmite, né, certas emoções ou até certos significados mesmo, né? Então tudo isso tem uma questão de uma responsabilidade ao você construir uma imagem, né? Então isso é muito interessante, que a gente pode verificar que o discurso não é só falado. Os gestos que eu estou fazendo aqui são uma forma de discurso. A minha oralidade, o jeito que eu falo, também é um discurso, certo? Se a gente apagar agora aqui a tela e deixar toda preta, a minha voz é uma forma também de discurso, não só a informação que está sendo propagada, mas o tom dela também, né? Então são todas essas questões que o profissional de comunicação ele precisa ter conhecimento e tratar com responsabilidade tudo isso, né?
Então, assim, essa é uma questão da parte da publicidade. Na questão de jornalismo especificamente, eu sou coordenador, monitor, junto com o meu orientador, do pessoal de jornalismo, né, da USP, do pessoal de graduação da USP. Nós temos ali uma disciplina chamada radiojornalismo, onde a gente estimula que os alunos eles produzam, né, materiais radiojornalísticos, como biografias, ou então cobrir certas questões, certos temas, né, principalmente da cidade de São Paulo, para eles reverberarem isso no programa Universidade 93,7, que é um programa de 30 minutos da Rádio USP, que vai todos os domingos, às 11 horas da manhã, né, ao ar na Rádio USP. Então, ali tem uma grande questão de uma responsabilidade também, o que propagar, né, nesses programas, e qual é o discurso que a gente pode colocar, porque se a gente for pensar também, Reinaldo, quando a gente reverbera alguma coisa com o crivo da Universidade de São Paulo, ela é uma universidade pública. Então, ali a gente precisa dar espaço também para as pessoas, né? E a própria instituição, ela precisa ser... ela não poderia tomar nenhum partido, ela teria que ser muito mais apartidária nas ideias, né? Então, assim, dá realmente espaço, por ser um local público, uma questão do respeito à democracia também, né? Eu acho que assim, aí quando a gente for pensar em reverberar nossas ideias, a gente pode procurar outros meios de comunicação, como a gente está falando aqui com você, sabe, Reinaldo? Mas quando tem o crivo da USP, a gente precisa realmente ter esse compromisso com a democracia, né? E saber da pluralidade de ideias, pluralidade de pensamentos que estão ali dentro e que reverberam pelo Brasil. Agora, Felipe, tivemos agora no último sábado o seminário da Federação Nacional de Jornalistas contra a Violência. Como que está acompanhando esse momento do Brasil tão delicado, o aumento de casos de agressão, violência, intimidação contra profissionais de comunicação? Então, Reinaldo, eu acho que essa questão, ela começou a crescer na minha pesquisa, porque a minha tese de doutorado, ela se chama Rádios Livres 40 anos depois, e eu venho estudar as rádios livres sorocabanas aqui, né, da cidade, que foi lá da década de 70, da década de 80, que elas explodiram, e foi um fenômeno comunicacional e contribuiu muito, né, para o desenvolvimento da comunicação radiofônica no Brasil. E aí eu venho traçar um paralelo dessas atividades, sabe, que aconteceu lá no século passado, na década de 70, na década de 80, para agora, na contemporaneidade, e ver o que mudou, quais são as novos desafios que a gente tem, né? E a gente começa a esbarrar em algumas coisas, como a censura, uma própria censura digital, a censura dos algoritmos, né? Quando os nossos discursos eles não reverberam porque eles não são transmitidos em certas plataformas. Lembrando hoje que o cyberespaço está numa plataformização muito grande, né? Então, assim, e tudo que parece que não é um espetáculo, né? Se não há uma espetacularização da informação, não tem certa importância para esses algoritmos, né? E todas essas questões que a gente vem falando aqui, de uma censura também, de propagação de alguns discursos que possam tentar reprimir as informações propagadas pelo ciberespaço. Então, quer dizer, que se lá nos anos 80 a gente tinha uma questão de uma censura mais institucionalizada por meio do Dentel, por meio da Polícia Federal, hoje a gente tem alguns outros tipos de censura, né? Seria uma censura mais da própria máquina, né? E uma censura uma censura produzida por esse discurso que a gente está falando aqui, um discurso construído socialmente para que ideias contrárias elas não reverberem, elas não causam impacto à sociedade. Eu acho que as fake news também têm essa finalidade, né, de causar certas descrenças dos meios de comunicação. Né? Aliás, até só lembrando, professor,
eu, quando era adolescente, que surgiram as rádios, foi uma das coisas que me levaram para o jornalismo, porque eu começava a ouvir essas rádios e acabei gostando. Olha que interessante, né? Quando você vê, quer dizer, a gente está no meio de comunicação, né? Então, Reinaldo, isso é muito interessante que você falou, porque assim, você viu uma rádio independente, você viu uma rádio livre, que aqui também era conhecida como rádio pirata, e isso despertou em você esse gosto pela comunicação. Olha que coisa interessante, é o que o Guattari fala das revoluções moleculares. Essas rádios, elas reverberavam, podia ser em Sorocaba, podia ser num bairro só de Sorocaba, podia ser numa rua de Sorocaba. Mas essas informações, elas podem despertar, elas podem influenciar as pessoas, como influenciou você, Eu lembro sabe? o Guedes Júnior, que hoje tem um programa na Rádio Cacique, ele montou uma rádio e ia na casa dele ver. E ele tinha todo aquele equipamento e pegava num raio ali, a gente morava no Magnólia, um raio ali de 10 quilômetros, de 10 não, acho que 5 quilômetros. E a gente achava ao máximo, né? E eu ficava vendo ele narrando com aquela voz impostada, e eu, nossa, eu acho que eu quero fazer isso. Depois fui fazer rádio no Senac, e aí começou, quer dizer, provoca realmente um despertar aí, né? Exatamente, provoca um despertar. E é um discurso ali que você está vendo ao vivo, que você admira, que você acha interessante. E isso te influencia de algum jeito, né? E é desse tipo de revolução que eu estou falando. Se a gente começar a reverberar esse pensamento crítico que a gente tem, Reinaldo, sabe? Que as outras pessoas elas podem se identificar com isso, elas podem traduzir em palavras muitos sentimentos que elas não sabem colocar muitas vezes em palavras, né? E isso é muito importante você organizar esse discurso, porque você organiza o seu próprio pensamento, né? E isso é muito perigoso, vamos dizer assim, né? Os meios de comunicação fazendo isso são uma arma muito poderosa, né? Então, descrer ou então colocar um ponto de interrogação em algumas informações que já estão embasadas, enfim, e referenciadas por várias outras questões, né? Isso também é uma estratégia, né, da desinformação, de tentar minar esse pensamento crítico que ele reverbere por aí. Na verdade, não é só uma questão também de você atacar esses meios de comunicação, como também estrangular as questões educacionais, né? Principalmente na área de humanas que a gente está vendo, né? Com o corte de bolsas, né? Principalmente proferido pela Portaria 34, que foi no começo de 2020, nós tivemos o corte de várias bolsas para a área de humanidades, né? Por que a área de humanidades está sendo atacada? É porque ali é onde realmente você treina esse pensamento crítico, sabe? E não tem nada a ver com essa questão de uma ideologia propagada nas universidades. Não, as pessoas elas começam a pensar por si mesmas, sabe? Então é aí que mora a questão de um perigo, vamos dizer assim, né? Para algumas instituições que têm medo desse pensamento crítico, né? Se a gente for pensar que o discurso hoje das pessoas falando sobre universidade, principalmente universidade pública, porque ali estão aliados com ideologias marxistas ou questão do comunismo. Se a gente for pensar dentro da USP, quantos políticos de direita nós não foram formados pela Universidade de São Paulo? Foram beber na fonte da USP, né? E não são taxados Perfeitamente. como de esquerda, porque só a esquerda que leva esse viés, não é? É porque é algo direcionado de fato, né? Para Perfeito. desconstruir a construção do pensamento, né? Uhum, perfeito, exatamente. Então, eu acho que existe sim essas questões aí do discurso, essa questão educacional não é uma deficiência que não esteja programada, vamos dizer assim. Ao meu ver, na minha perspectiva, essa questão do déficit educacional que nós temos, ele é um projeto mesmo também de desinformação, porque quanto menos informação e conhecimento você propagar para as pessoas, é muito mais fácil de você exercer um poder sobre elas, Uhum. né?
Então, eu acho que são essas questões aí que eu, como profissional da comunicação, como professor, enfim, tento lutar contra, né, de uma forma de tentar realmente trazer essa educação, um pouco de conhecimento, e aproveitar as mídias que a gente tem, né, que seja o YouTube, o Spotify, né, que dá certo respaldo e visibilidade para o nosso discurso, né? Então vamos aproveitar realmente essas mídias digitais, né, para a gente propagar alguns discursos que de repente possam ajudar alguém, né? Agora, professor, quando você tomou conhecimento da agressão que nós sofremos aqui, é, como que você agora visualiza esse acontecimento, que na realidade não é tão diferente de outros casos de intimidação? Física foi o primeiro que eu estava fazendo uma pesquisa recente mesmo. Física por militantes bolsonaristas é a primeira, porque teve o dano físico, teve o contato físico, teve a agressão, teve a quebra do equipamento, né? E se soma uma série de outras ocorrências, né? Que é o assédio moral, o xingamento, esse tipo de coisa. Mas qual é o seu olhar acadêmico e queria que você explicasse a sua participação no programa do Safety Matters também, e qual é o desdobramento disso agora, academicamente falando. Certo. Então, Reinaldo, eu acho que essas questões, elas precisam ter, principalmente agora pensando no contexto sorocabano, nós precisamos realmente ter cuidado ao verificar como que todo esse contexto ele está se desenrolando, né? E estudar a fundo o que vem acontecendo, né? Esse caso que aconteceu com você, Reinaldo, ele me despertou muito a atenção. Justamente porque umas 2 semanas antes eu fui selecionado para participar de um projeto, né, que é o Safety Matters, que é o Research and Education on Safety of Journalists, né, que ele é um evento, ele é um projeto financiado, né, pela Oslo Metropolitan University da Noruega, e tem vários parceiros além da USP, né, que seria aí a University of Witwatersrand de Joanesburgo, da África do Sul, temos a University of Tulsa, dos Estados Unidos, e alguns outros parceiros, também o Dart Center of Journalism and Trauma, dos Estados Unidos, a Media Monitoring Africa, da África do Sul, o The New York Times, né, e The Intercept Brasil. Então, é um esforço que está tendo hoje para verificar a segurança dos jornalistas no âmbito global, né? Se a gente está pensando aí, Noruega, África do Sul e Estados Unidos preocupados com essas questões, então percebe-se que é uma questão global que está acontecendo, né? Porque justamente essa descrença das instituições e tudo, ela não é no nível no Brasil, né? Ela é no nível global também, né? Então, assim, esse projeto ele trata da segurança, né, dos jornalistas em vários aspectos, né, tais como aspectos sensíveis de violência, ameaças e assédios aos jornalistas, como você falou, né, Reinaldo? A segurança nos meios digitais, aspectos técnicos, práticos, psicológicos, né? Questão da desinformação, de uma educação midiática da sociedade também, uma censura e autocensura, tudo isso são tópicos, né? Questões de gênero. Será que uma pessoa trans ou uma pessoa que tenha uma questão racial aí? Tópicos também como questões de gênero, né? Investigações em múltiplos níveis e coberturas especiais, zonas de conflito, em protestos no Brasil, né? Aspectos legais e jurídicos, o papel das empresas de mídia também nesse contexto contemporâneo, onde a gente tem essa informação que reverbera de todos os lados, né? E principalmente eu acho que o fundamental aí seria como ensinar e educar as pessoas, né, para a segurança dos jornalistas e como colocar esses conceitos, né, de educação no currículo de formação dos jornalistas na própria graduação, né? Então, eu acho que esse é o papel
vamos dizer assim, desse projeto Safety Matters, né? E aí, Reinaldo, a gente vai pensar todas essas questões para apresentar um trabalho no Congresso, né? UNESCO Safety of Journalism, que vai ser realizado lá na Oslo University, que vai ser realizado lá na Oslo Metropolitan University. Então, assim, esse projeto ele é liderado, né? Ele é coordenado pelas professoras Elizabeth Saad e a Daniela Oswald, que são da ECA USP, que elas também têm essa preocupação, né? O objeto de pesquisa delas mesmo é justamente essa segurança dos jornalistas, né? No âmbito brasileiro. E eu acho que eu posso contribuir agora para verificar o âmbito do contexto sorocabano, né? Se a gente for pensar a sua agressão, né, o que você sofreu, o prejuízo que você teve, que não foi só material, sabe, Reinaldo, que tem também aspectos psicológicos envolvidos, eu acho que dá um estudo de caso muito interessante que vem também reverberar em todas as questões da minha tese. Sabe? Porque minha tese especificamente fala sobre um contexto sorocabano. Então, como isso está se articulando aqui hoje, né? Então, isso é muito importante. É uma coisa assim, embrionária ainda, Reinaldo, confesso para você, porque esse despertar para esses aspectos da segurança do jornalista, eles são muito recentes assim na minha pesquisa, né? Mas eu acho que agora, fazendo parte do projeto Safety Matters, isso vai me trazer mais embasamento, certo? Aliado também a outras pesquisas que estão pululando, que estão aparecendo aí dentro da própria USP, do contexto que a gente está vendo, o contexto político, econômico, social do Brasil desde 2019, quando eu entrei no meu doutorado até hoje, né? Isso vai contribuir bastante, né, para analisar essas questões. E também a entrevista que nós fizemos, né, Reinaldo, que ela vai estar disponível em breve, né, no meu podcast, que é o Rádios Livres Sorocabanas. Então ali a gente conversou um pouco sobre tudo isso que aconteceu com você e é muito interessante verificar, principalmente essas questões, não só do ato em si, mas o quanto isso também prejudica psicologicamente os profissionais de comunicação, né? Aliás, Então, professor, eu até queria agradecer seu interesse por essa legitimidade que dá o trabalho do jornalista aqui em Sorocaba, no interior, porque o que eu percebo é que às vezes as pessoas avaliam assim, não, qualquer ocorrência nesse tipo, ou até mesmo aquele profissional que faz uma pergunta mais difícil para um governador ou um presidente, eu só quero ver num veículo de grande comunicação, numa Globo, no SBT, numa Record, em São Paulo, nas capitais. Ah, e quando ela vê que tem um profissional aqui que segue essa mesma linha, esse profissional é criticado, que é o meu caso. Não, ele quer sempre provocar confusão, porque ele... Peraí, gente. O jornalista, a gente tem um presidente da República que vem aqui para Sorocaba. Você acha que eu vou perguntar para ele o que ele está achando do jardim da Praça Central de Sorocaba? Entende? Então a gente percebe isso. Eu lembro que existem ótimos profissionais aqui na cidade. Cito aqui o Carlos Araújo, muitos anos repórter do jornal Cruzeiro do Sul. Era um jornalista que, quando ele chegava, seja com o governador, presidente ou prefeito da cidade, ele sempre tinha uma pergunta muito bem técnica, específica para ser feita, e era aquilo. Só que aquilo provocava tensão, críticas, porque às vezes o político não vai gostar, mas quando eles viam a reportagem impressa no dia seguinte, se entendia. A gente também segue a mesma linha, entende? E às vezes não é compreendido, porque é a mesma coisa, eu vejo que o jornalista é como um promotor, um juiz, que quando ele é provocado, ele tem que agir. Eu já fui provocado, Felipe, de receber denúncias, tinha fundamento, fiz a reportagem. Se não tem fundamento, a gente não faz. Agora, porque a gente está aqui em Sorocaba, algumas pessoas acham que eu tenho que seguir a linha de cala-boca, de autocensura. Não existe isso no jornalismo. Então, para eu fazer isso, tem que trabalhar em São Paulo, num grande veículo. Aí eu fundo uma agência de notícias que é
justamente com o propósito de trabalhar a informação como se deve, aí você sofre uma agressão e ainda quem está errado é você. Então, essa inversão de valores, ela mostra realmente a pequenez do pensamento do ser humano quando ele não quer enxergar que foi a sua explanação lá atrás. Reinaldo, é muito interessante você verificar isso, e é uma coisa assim que a gente pode trazer até para o entretenimento, né? Se a gente for ver as questões do Whindersson Nunes. Agora, colocando num contexto totalmente diferente, Sim. Mas a gente vê um paralelo muito grande. O Whindersson Nunes falando assim: olha, minha mãe me via no YouTube, eu falando, eu tinha milhares de seguidores, eu já fazia shows em vários lugares do mundo, né? Mas minha mãe sempre não dava uma certa credibilidade. Aí, quando eu apareci na televisão, pá, agora mudou. Agora meu filho é artista. Então, o que acontece? Esses meios de comunicação, eles validam as pessoas, os meios de comunicação de massa, né? Então, assim, eu acho que tudo isso que você falou tem muito essa questão mesmo do jornalista independente. Ele não tem o direito de se expressar, isso né? Mesmo, muitas vezes. Só que aí que tá, a gente está numa democracia ou não está? A gente está num sistema hierárquico da comunicação? Creio que não. Ainda mais pensando no jornalismo independente e nos meios que as mídias proporcionam hoje de disseminar discursos por meio de vídeo, por meio de som, por meio de texto, né? É aquela questão que eu já falei para você aqui, Reinaldo, é a questão do usuário interator, de produção de conteúdo, né? Então, de repente, muitas vezes, o jornalismo independente, ele incomoda justamente porque ele não tem nenhuma amarra, ele não tem nenhuma, como fala, ele não tem nada a perder, vamos dizer assim. Nenhum cabresto para alguém chegar e puxar, né? Tipo, opa, perfeitamente, aqui não. Né? Perfeitamente. Ele realmente é livre para falar, para ele perguntar o que ele quiser, né? Para propagar a informação. Claro que tem que ter a questão de uma moral da profissão, uma questão do jornalista e sua índole, né? E tratar realmente aquela informação com responsabilidade. Certo? Agora, fora isso, né, que é essencial para a informação, né, para o discurso a ser reverberado, o profissional ele precisa realmente ter uma liberdade de expressão mesmo, né, para perguntar, para dialogar, né, muitas vezes. Aliás, né? professor, até eu lembrando, quando o presidente esteve aqui, eu tinha várias perguntas em mente. Uma delas que ele me respondeu, que era se ele iria continuar mantendo o vice-presidente Mourão na geladeira, porque todo mundo conhece a história que ele não se dá com Mourão, né? Ele se irritou, respondeu que o Mourão tem a vida dele e tal, mas ali já percebi que tinha um pessoal que não gostou. Levar porrada a vida toda, isso são imbrocháveis. O Mourão vai continuar na geladeira, presidente? Rapaz, ele vai pergunta de novo, volta, faculdade não, volta para o ensino primário, outra pergunta aí. O Mourão vai continuar na geladeira, presidente? Não tem nada a ver com o Mourão tem a vida política dele. E sua filiação ao partido? Quando tiver um partido realmente que me atenda... Aí o presidente não quer nem saber mais do vice-presidente Hamilton Mourão. Depois, quando ele me respondeu, quando eu perguntei se ele aceitaria o resultado das urnas no ano que vem, aí que ele, né, olhou, sorriu, né, olha o terrorista, e a deputada federal Carla Zambelli começou a me xingar. Aí, imbecil, pergunta imbecil. E aí começaram a vaiar a minha pergunta. Daí, que bom, como eu ia vibrar com uma imprensa independente, livre e verdadeira no Brasil. Vocês são importantíssimos para o futuro do nosso país. Tá juntos, não é apoiando, não precisa apoiar não, dá porrada, não tem que dar porrada. Mas mostrando o que é certo, orientando, né? Porque tem uma coisa errada, irmão. Vamos ver o que é o Estado, a Folha, o Globo, o que está errado, vamos tentar resolver. O senhor aceitará o resultado das urnas no ano que vem, presidente? Não, não. Pergunta imbecil. Estou com o prefeito aí, viemos aqui. Teve gente que não gostou da pergunta, é evidente. É uma pergunta que deve ser feita. Então, na hora já acontece a desqualificação de um profissional que está trabalhando ali. E quem é leigo e vê, bom, se a deputada xingou aquele jornalista,
eu também posso fazer o mesmo. Então se eu cruzar com ele num evento público, como então aconteceu, que eram bolsonaristas mais radicais, agora a gente vai partir para agressão. Percebe a cadeia, a sucessão de acontecimentos aí? Tudo porque ali não se vê o jornalista, né? Não, ele não é. O que ele está fazendo ali? Fazendo pergunta para quê? Por que ele fez essa pergunta? Né? E além do que a pergunta que eu fiz também, se ele veria o resultado se ele eventualmente perder as eleições, como uma vontade de Deus. Essa é uma pergunta muito bem específica, focada no lema da campanha: Brasil acima de todos, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Para lembrar que o presidente, não é porque o presidente Bolsonaro, pode ser qualquer outro que venha depois dos anteriores, ninguém está acima de Deus sob esse lema da campanha. Tem coisa esquisita aí. Olha a vida pregressa desse deputado. Olha a vida pregressa dele. Presidente, Lógico que vai abrir inquérito. presidente, se o senhor perder a eleição ano que vem, essa será a vontade de Deus, presidente? Essa pesquisa eleitoral. Eu acredito em pesquisa eleitoral. Então percebe que eu fiz perguntas específicas e tem gente achando que eu mereci o que aconteceu no dia 1 de agosto, que foi a agressão, para pagar as perguntas que eu fiz para o presidente. Pelo amor de Deus, gente, o senhor é professor de jornalismo, a gente faz faculdade, 4 anos para quê? E depois uma pós-graduação. Mais uma vez eu repito, né? Vem um presidente aqui para eu perguntar: presidente, o senhor gostou dos ares de Sorocaba? Não dá, eu não consigo aceitar isso, Felipe. Entende? Por isso que minha linha vai continuar firme como sempre foi, e eu não tenho temor disso, de manter essa linha, entende? É que é lamentável a forma como aconteceu, que daí precisa um pesquisador da USP para validar algo que agora as pessoas vão começar a levar mais a sério, por conta dessa sua divulgação. Pode ter certeza disso. Daqui a um tempo vai mudar. Reinaldo, você foi bem aquele dia. É como você disse, às vezes a validação não vem pelo trabalho da gente, às vezes vem com uma pesquisa acadêmica como essa. Entende? Então, olha a distorção, né? O valor da gente não é visto nem quando você está executando o seu trabalho, ainda mais esse momento que a gente está vivendo. É duro, é triste, né? Mas, enfim. Mas você consegue perceber, Reinaldo, que é muito interessante, claro, que foi uma tragédia, porque nenhum profissional no mundo, ele mereceria ser agredido durante o exercer de sua profissão, correto? Mas, assim, nós conseguimos verificar essa questão do discurso que é construído socialmente, que muitas vezes ele vem alinhado com certas questões ideológicas, promovido por um poder, e esse discurso, ele não vem só numa questão oral de informação, ele vem numa questão de gestos, numa questão de performance, certo? Que isso incita e as pessoas compram esse discurso, por quê? Porque nós, como seres humanos, somos mais emocionais do que racionais, algumas vezes, e estamos inclinados a concordar com os discursos que nos agradam, que fazem mais parte do nosso cotidiano, que a gente acha que é certo, correto? E toda essa construção, ela realmente pode levar a situações mais graves, como a sua própria agressão. E eu digo aqui para você, Reinaldo, eu não acho, sabe, que certas pessoas que votaram em candidato X, em candidato Y, elas estavam pensando no pior para o país ou qualquer outra coisa assim. Eu acho que essas pessoas, elas estavam dentro da capacidade, dentro das questões de percepção de contexto, questões étnicas, questões de qualidade educacional, competência cultural. Dentro disso, acho que as pessoas enxergavam, né, um desenvolvimento, uma coisa que vai melhorar com a decisão que elas tiveram nas eleições, né? Só que muitas vezes o que a gente vê é que dentro do imaginário na sociedade, a gente vê que a mudança ela está muito próxima com uma questão de que
vai melhorar. E nem sempre é assim. A mudança pode ser para pior algumas vezes, né? E a gente vê... Essa é uma outra construção de um discurso muito interessante, Reinaldo, se a gente for ver. A gente, toda hora, e não é só nesse contexto político que a gente está vivendo hoje, mas toda hora no âmbito político a gente vê reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma de não sei o quê, várias e várias e várias reformas. A reforma, a palavra reforma, ela também está relacionada com uma questão de melhoria. Você nunca vai reformar a sua casa para piorar, você vai reformar ela para melhorar, né? E muitas vezes essas reformas trabalhistas que eu acabei de citar, elas não vêm realmente para melhorar. Muitas vezes é para tolir direitos que nós temos, não é verdade? Então, assim, é até uma brincadeira que nós, dentro alguns professores fazemos, né, que não seria uma reforma, seria uma demolição, uma desconstrução trabalhista. Olha Né, o que aconteceu agora, mudanças na lei trabalhista, né? Trabalho sem férias, 13º, que aprovou agora nesse calor de distração política, né? Professor, para concluir, que mensagem você deixa para o brasileiro nesse momento, de tudo aquilo que você está acompanhando e que lhe preocupa no exercício do profissional de comunicação nas ruas? Eu acho que agora, Reinaldo, é uma questão de um diálogo que a gente precisa ter, né? E uma questão de se informar também por vários outros meios de comunicação. A gente, se o cyberespaço hoje, ele trouxe uma nova configuração, vamos dizer assim, da informação, é muito positivo isso. E a gente está aprendendo, certo? A trabalhar, a estudar e até mesmo a produzir informações nesse novo contexto que a gente tem aí, né? Todas essas questões, até mesmo do cancelamento, essa cultura do cancelamento que a gente vem vindo, são fenômenos dessa produção de informações pelo espaço digital, né, pelo cyberespaço. Então, assim, eu acho que a cultura do cancelamento ela é muito interessante a gente verificar, porque ela é justamente um fenômeno que acontece, mas a gente está começando a aprender que a nossa opinião e o que a gente faz pode reverberar para as outras pessoas. Então não existe mais ídolos e fãs, todo mundo está mais ou menos numa base, certo? Então, assim, esse reconfigurar da comunicação, a gente está começando a ter uma certa noção de como ele funciona, certo? E agora a gente precisa criar uma maturidade comunicacional para verificar como tratar essas informações que a gente recebe a todo momento. Eu acho que a gente está no momento inicial, né, na minha perspectiva, um momento inicial onde a gente está tomando ações muito mais emocionais, né, principalmente em tudo isso que a gente falou aqui, Reinaldo, nessa cultura do cancelamento também é um indício disso, que a gente mexe muito com essa questão emocional. Mas eu acho que a gente vai passar num tempo e vai adquirir uma maturidade, né, para tratar dessas mídias e justamente procurar outras fontes, né, para se informar. Pensando aqui que durante a pandemia, o jornal da USP, os sites da USP, eles aumentaram demais os acessos. Por quê? As pessoas procurando informação para saber não só sobre a pandemia, sobre o Covid-19, mas também outras questões políticas, sociais, econômicas, para ganhar certo embasamento. Certo? Então, eu acho que assim, a gente está nesse período de que nem eu, nem você, nem a pessoa que está assistindo aqui consegue configurar muito bem essa velocidade com que as informações elas se atualizam, né, no cyberespaço. Mas eu acho que a gente está se dando conta agora do poder dessa informação e como a gente pode utilizar ela de uma forma que seja clara e que realmente propague, né, uma realidade, né, que é essa que a gente está vivendo hoje.
Tá aí, você pôde conhecer a fundo como pensa o publicitário e professor Felipe Parra, ele que é do programa de doutorado da ECA USP em São Paulo, desenvolvendo um profundo estudo acadêmico sobre a segurança de jornalistas no exercício de suas funções, um levantamento também histórico das rádios livres em Sorocaba, nos anos 70, 80, e transpondo para a realidade virtual hoje. Então, é um projeto acadêmico bastante aprofundado que pretende disseminar mais conhecimento, como ele disse hoje, fundamental para as pessoas nesse momento, principalmente nesse momento também virtual, que às vezes as pessoas deixam de ler mais, né, professor? E vão abandonando o pensamento da construção com início, meio e fim. E isso também não é positivo, né? Com certeza. Eu acho que, assim, é uma questão hoje muito diferente, né, se a gente for ver da questão educacional que nós tivemos, né, Reinaldo, de uma certa linearidade no pensamento. Hoje o pensamento ele é muito mais rizomático e algumas coisas, alguns assuntos, algumas notícias que a gente recebe de formas diferentes das outras pessoas e assim a gente constrói a nossa linha narrativa daquele assunto, né? Então por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com as informações que a gente recebe e pesquisar a fundo sobre essas informações que a gente recebe. Porque muitas vezes o que chega para mim pode não ser verdade, né? Então, é esse o cuidado, né? É esse o cuidado. Se antes a gente tinha um compromisso, vou colocar muito entre aspas, um simples compromisso de pegar uma narrativa de um livro e lê-lo completamente para entender aquele pensamento, hoje a gente precisa correr atrás das informações também, né? Para validá-las ou descrer delas. Tá aí, e reforçando agora que também o caso nosso da agressão, registrada no dia 1º de agosto, fará parte desse estudo acadêmico dele no projeto de doutorado, onde a agressão que sofremos aqui será também apresentada no Congresso Internacional da Unesco em novembro, agora próximo, na Universidade de Oslo, na Noruega. Muito obrigado pela sua atenção, professor. Agradeço muito o espaço que você nos deu, que em breve também a entrevista que você fez conosco estará na Rádio USP, e que só tenho a agradecer por esse seu reconhecimento acadêmico pelo nosso trabalho. Ronaldo, eu que agradeço, eu acho que é de suma importância a gente verificar com profundidade mesmo todas essas questões que a gente está vendo no âmbito sorocabano, né? Eu tenho um respeito enorme por você, Reinaldo, que a gente já trabalhou juntos também no Jornal Bom Dia, e eu acho que tudo isso são indícios, né, de como a comunicação contemporânea ela se configura e os nossos desafios, né, desde o jornalismo independente até os meios de comunicação de massa, né? A gente realmente precisa trabalhar. Claro que sempre não adianta a gente correr contra as tecnologias emergentes, elas sempre vão ganhar de nós. Mas a gente precisa pensar com calma, a gente precisa criar estratégias para tentar, de alguma forma, passar certo conhecimento para as pessoas terem uma educação e conhecimento sobre como funciona a informação dentro das mídias digitais. Né? E eu acho que essa é a minha luta e a luta do professor Luciano Maluri, né? Tentar trazer certo conhecimento, certa educação, certa cultura para as pessoas realmente pensarem por si, né, irem atrás da informação de uma forma mais responsável, eu diria, responsável.